Meus irmãos, boa noite, a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo, amém? Como o nosso amado pastor João já informou, nós estamos nesse tempo, essas próximas quartas-feiras, começando a quarta-feira passada, discorrendo um pouco sobre as doutrinas bíblicas. E essa noite nós vamos dar sequência falando a respeito do cânon bíblico. Talvez muitos já conheçam essa palavra, ou já ouviram falar, ou já leram a respeito, mas certamente que há pessoas que ainda não ouviram falar a respeito. Queridos, a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, ela é o nosso principal alimento espiritual. Todos nós, cristãos, após a nossa conversão a Cristo, nós precisamos nos alimentar diariamente da Palavra de Deus. E isso por toda a nossa vida. E o próprio Jesus faz essa afirmação lá em Mateus capítulo 4, quando ele disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então nós temos essa necessidade de nos alimentar diariamente com a palavra de Deus. Mas aí surge aí uma pergunta. E talvez você já tenha feito essa pergunta algumas vezes. Como é que a Bíblia ela foi formada? Qual foi o resultado? Como nós chegamos a esse resultado de uma compilação de um conjunto de 66 livros divididos entre Antigo Testamento e Novo Testamento, entre a Antiga Aliança e a Nova Aliança? O Antigo Testamento ele tem 39 livros e o Novo Testamento 27, formando-se assim 66 livros, que eu creio que os irmãos já sabem. Mas antes, como já era assim, será que já desde o tempo em que Deus se revelou à humanidade, a partir de Gênesis, como foi que tudo ocorreu? Então, o resultado disso nós chamamos de cânon, o cânon bíblico. A teologia chama isso de cânon bíblico. A palavra cânon é uma palavra grega, que significa cânon, referindo-se a regulamento ou medida, algo que mede. No hebraico, cané, que significa cano ou vara de medir, portanto indica algo reto ou algo para manter uma linha reta, e por isso depois passou a significar norma e regra. Então o cano é uma norma e uma regra que define a palavra de Deus. Essa expressão passou a ser aplicada nas Escrituras com o propósito de afirmar que elas continham a regra autorizada de fé e prática, o padrão de doutrina e dever da igreja. Então, no contexto bíblico, o cânon das Escrituras é o conjunto dos livros inspirados por Deus, portanto, os livros sagrados, os ensinos que foram transmitidos pelo próprio Deus, por meio de inspiração, como nós lemos lá na segunda carta do apóstolo Pedro, eu vou daqui a pouco estar citando esse texto. Inspiração, visão, ou manifestação verbal audível, ou seja, aquilo que o homem ouviu da parte de Deus. Então, há homens que os registraram por escrito para que fossem com a finalidade de serem transmitidos à humanidade, a fim de que, por meio deles, ou seja, desses ensinos, as pessoas pudessem saber corretamente sobre Deus, crer nele,
meio de Jesus Cristo para a nossa salvação. É um contexto um pouquinho longo, mas eu creio que os irmãos deu para entender. Eu queria destacar 2 textos bíblicos. O primeiro está em Deuteronômio capítulo 32, versículos 47 e 48, para os irmãos se situarem. Quando Deus falou por meio de Moisés ao povo de Israel. E disse-lhes: guardem no coração todas as palavras que hoje lhes declarei solenemente, para que ordenem aos seus filhos que obedeçam fielmente a todas as palavras desta lei. Elas não são palavras inúteis, são a sua vida. Por meio delas, vocês viverão muito tempo na terra do qual tomarão posse do outro lado do Jordão. Então, num momento iminente em que Moisés estava para deixar este mundo, ou seja, o Senhor já havia dito a Moisés que ele não iria passar o Jordão, que ele transmitiria a liderança do povo de Israel para Josué. Moisés reuniu o povo e transmitiu estas palavras da parte do Senhor. O texto de 2 Pedro capítulo 1, versículo 20 e 21, ele diz assim: antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos, ou seja, inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos orar. Ó Deus, nosso querido Pai, mais uma vez, Senhor, nós te damos graças pela tua bondade, pelas tuas misericórdias, Deus, que tem se renovado sobre as nossas vidas. Nós te louvamos, Pai, por esse momento tão especial em que nos reunimos neste lugar, neste templo, para te prestar este culto. Pai Santo, nós te louvamos, Pai, por todos os benefícios que o Senhor tem nos feito. Te louvamos, Pai, pelo dom da vida. Te louvamos, Pai, por esse momento especial, onde estamos diante da tua palavra. Que o Senhor nos conduza na compreensão desse assunto tão necessário para a vida da tua igreja. Oramos assim agradecidos em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, este assunto do cânon, ele é de fundamental importância para o nosso conhecimento, considerando que as palavras das Escrituras, elas são palavras que nos alimentam, como já falei, considerando também, sobretudo, as recomendações de Deus, o autor da palavra. Então, Deus, ao dar os mandamentos ao seu povo por meio de Moisés, ele fez severas recomendações para que eles, ou seja, o povo de Deus, no caso nós hoje, a igreja do Senhor, não adicionasse e tampouco subtraísse nenhuma palavra por ele pronunciada. Nós estamos falando de um cânon, ou seja, algo que foi minuciosamente estudado pelos homens de Deus para que pudesse compilar e chegar a esse resultado. Então, lá em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 2, o Senhor ele falou por meio de Moisés: nada acrescentem às palavras que eu lhes ordeno. Deuteronômio 4, 2. E delas nada retirem, mas obedeçam os mandamentos do Senhor, o Deus de vocês, que eu lhes ordeno. Então, Deus, quando ele dá a palavra por meio não apenas de Moisés,
mas cremos também por meio dos demais profetas, os homens que falaram da parte de Deus, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Esses homens, eles tinham um cuidado muito grande de não acrescentar nenhuma palavra que não fosse aquelas que o Senhor havia pronunciado. Tanto que eles tinham cuidado de dizer, assim diz o Senhor. Então ele repetia para o povo aquilo que o Senhor havia transmitido para eles, sem subtrair nada e sem acrescentar nada. E também a gente vai encontrar lá no livro de Apocalipse, já no capítulo final, capítulo 22, verso 18 e 19, a mensagem do Senhor que direciona também essa mesma ordem que Deus havia dado a Moisés. E agora, o Senhor agora já transmite esta palavra para a sua igreja, já que o livro de Apocalipse está sendo direcionado para as igrejas da Ásia. O texto diz assim: declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro, se alguém lhes acrescentar algo, Deus lhes acrescentará as pragas descritas neste livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte da árvore da vida e na cidade santa, que são descritas neste livro. Daí, eu creio, haver um temor muito grande, um cuidado muito grande dos homens de Deus para, na hora de transmitir a mensagem dada por Deus. E, sobretudo, quando esses homens estavam escrevendo, ou seja, registrando a palavra de Deus a seu povo. Então, queria rapidinho falar sobre o cano do Antigo Testamento. A primeira coleção das palavras de Deus foram escritas através dos 10 mandamentos, ou seja, quando Deus falou a Moisés no Monte Sinai. Vemos ali que o próprio Deus, ele escreve os 10 mandamentos. Então o texto vai dizer que Deus, quando terminou de falar, ele deu as tábuas da lei a Moisés. Lá em Êxodo 31, 18, diz assim: quando o Senhor terminou de falar com Moisés no Monte Sinai, deu-lhes as 2 tábuas da aliança, tábuas de pedras, escrita pelo dedo de Deus. Escrita os dedos de Deus, ou seja, os 10 mandamentos, formando assim o início do cano bíblico. Então, até então, meus irmãos, a transmissão ela era oral, ou seja, de pai para filho. As pessoas iam transmitindo de forma oral a palavra de Deus. No Sinai, Deus estabelece uma aliança com o povo de Israel. E agora, meus amados irmãos, a partir da peregrinação, ou seja, 40 anos de peregrinação, o povo de Deus escreve, através de Moisés, toda a história de Gênesis a Deuteronômio, o que conhecemos como o Pentateuco, formando também os 5 primeiros livros da Bíblia, conhecido pelos judeus como o Torá. Então, esta coleção de palavras de Deus, dotada de autoridade absoluta, começou a aumentar ao longo da história. Moisés transmitiu a liderança do povo de Israel a Josué. E no final do tempo de liderança de Josué, Josué continuou acrescentando, ou seja, não acrescentando palavra dele, mas palavra de Deus, ou seja, iniciando, ou seja, dando sequência à compilação da mensagem transmitida por Deus. Então, lá em Josué capítulo 24, versos 26 e 27, diz assim: Josué registrou estas coisas no livro da lei de Deus. Depois ergueu uma grande pedra ali, sobre a grande árvore, perto do santuário do Senhor. Então disse ele a todo o povo: vejam esta pedra. Ela será uma testemunha contra nós, pois ouviu
todas as palavras que o Senhor nos disse. Será uma testemunha contra vocês, caso sejam infiéis ao Deus de vocês. E aí é registrado também toda a história. No livro de Josué é registrado toda a peregrinação do povo de Israel sobre a liderança de Josué. E aí dá sequência com os juízes. É registrado no livro de Juízes. Então tem um texto aqui que nós separamos do juiz Samuel, lá em Samuel 10, versículo 25, que diz assim: Samuel expôs ao povo as leis do reino. Ele as escreveu no livro e o pôs perante o Senhor. Então Samuel mandou o povo de volta para as suas casas. Também foi registrado pelos reis de Israel, é o que nós conhecemos como livro de 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas. Então toda a história dos reis que reinaram sobre o povo de Israel, tanto o reino do norte como o reino do sul, e também no período de Saul, de Davi, e no início do reino de Salomão, quando o reino era um só, está registrada também nas crônicas dos reis de Israel que nós temos aí nas mãos. Então, eu destaquei aqui 1 Crônicas 29, que diz assim: os feitos do rei Davi, desde o início até o fim do seu reinado, estão escritos nos registros do vidente Samuel, do profeta Natã e do vidente Gade. Também o rei Ezequias, segundo as Crônicas, capítulo 32, diz assim: os demais acontecimentos do reinado de Ezequias e os seus atos piedosos estão escritos na visão do profeta Isaías, filho de Amós, no livro dos reis de Judá e de Israel. Então, tudo foi sendo registrado, ou seja, o cânon bíblico, ele foi aos poucos sendo formado. O interessante é que esses autores, esses homens que escreveram, que ouviram a palavra de Deus, que escreveram da parte de Deus, eram homens que viveram em tempos diferentes, em lugares diferentes. Cerca de 40 autores, em um período muito longo, de aproximadamente 1.500 anos. E aí, irmãos, só nisso nós podemos perceber a soberania de Deus sobre a história, sobre a vida do seu povo, sobre a sua igreja, fazendo prevalecer a sua vontade. É um milagre muito grande a gente ter esses livros que foram escritos de locais diferentes, por pessoas diferentes, eles estão conexos. Ou seja, eles estão um ligado ao outro. A Bíblia Sagrada, ela é a palavra de Deus. Então foi assim que o cânon do Antigo Testamento continuou aumentando até o fim do processo de escrita, provavelmente no ano 435 antes de Cristo. E alguns personagens na história são de fundamental importância para a conclusão do cânon do Antigo Testamento. Poderíamos citar aqui Esdras, no ano 458 a.C., Neemias, 432 a.C., no retorno do cativeiro da Babilônia. Isso ocorre exatamente num período simultâneo ao profeta Ageu, ao profeta Zacarias e o profeta Malaquias, ou seja, os últimos profetas de Israel. Então foi exatamente por meio do profeta Malaquias, por volta de 435 anos antes de Cristo, que o cânon ele é, vamos dizer assim, já concluído, a palavra de Deus é concluída. E aí Malaquias já começa, através da sua mensagem, a apontar
para a obra da redenção de Deus, para a vinda do Messias. E lá em Malaquias capítulo 3, versículo de 1 a 3, diz assim: vejam, eu enviarei o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Ele está apontando agora para esse mensageiro. Quem seria, os irmãos lembram? Hein? Vamos falar alto, irmãos. João Batista, exatamente. Vejam, eu enviarei o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. E então, de repente, o Senhor que vocês buscam virá para o seu templo. O mensageiro da aliança, aquele que vocês desejam, virá, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem ficará de pé quando ele aparecer? Porque ele será como fogo dos ourives e como sabão do lavadeiro. Ele se sentará como um refinador e purificador de prata. Purificará os levitas e os refinará como ouro e prata. Assim trarão ao Senhor ofertas de justiça. Então, queridos irmãos, a partir de Malaquias, finda-se o período dos profetas do Antigo Testamento. E agora, segue-se agora um período que nós chamamos de período interbíblico, ou seja, um período de 400 anos aproximadamente, de silêncio total de Deus. Não havia mais profeta em Israel. E cremos, pelo menos pelos estudos, nós entendemos que é exatamente nesse período de 400 anos, pouco mais de 400 anos, 430 anos, que o Antigo Testamento ele é totalmente concluído, compilado. E quando do início do ministério de João Batista, o ministério de Cristo, o Antigo Testamento já está concluído, já está pronto. Mas eu queria destacar também que evidentemente que nesse período de silêncio de Deus, a história continuou acontecendo. O povo de Deus estava estabelecido em sua pátria. Havia a história sendo registrada. Entretanto, Deus não falou nesse período por meio dos profetas. Então, a história que foi registrada nesse período é uma história que está revelada, ou melhor, está registrada nos livros que nós chamamos livros apócrifos, ou seja, não inspirados. E esses livros não fazem parte do cânon bíblico protestante. Ok? Por que ele não está na Bíblia? Porque ele não tem o cunho de Deus. Nenhuma pessoa, nenhum profeta avocou esse direito de dizer que um daqueles livros apócrifo foi escrito por Deus, ou seja, nenhum deles disse assim diz o Senhor, como tem nos demais livros. Então, meus irmãos, desde os 10 mandamentos até o profeta Malaquias, como nós dizemos, passaram-se aproximadamente 1000 anos. 1000 anos. E agora, nesse período interbíblico, até João Batista, mais 435 anos aproximadamente, entre Malaquias e João Batista. Então é nesse período que a obra dos 39 livros canônicos do Antigo Testamento ele é concluído, ou seja, 39 livros divinamente inspirados por Deus. E a partir daí, como já falei, segue-se o período interbíblico, o período período que segue até João Batista. Então, queridos irmãos, eu queria destacar uma palavra que foi pronunciada pelo historiador Flávio Joséfo, e esse homem ele viveu no primeiro século da era cristã
depois de Cristo, e ele explicou, dizendo o seguinte: desde o rei Artaxerxes, ou seja, é o rei que vai dar a ordem para Neemias e Esdras retornar a Jerusalém, exatamente naquele período de Malaquias, até os nossos dias, foi escrita uma história completa, mas não foi julgada digna de crédito igual aos registros mais antigos, devido à falta de sucessão exata de profetas. Ele estava se referindo aos livros apócrifos. Volto a repetir, livros não inspirados. Cito Tobias, Judite, Sabedoria de Salomão, Eclesiastes, Baruque, 1ª e 2ª Macabeus, e também alguns acréscimos que foi feito nos trechos dos livros de Esté e de Daniel. Então, esses livros não fazem parte da Bíblia protestante. Ele tem um cunho histórico, mas não é a palavra de Deus revelada como os demais. Os demais. Então, a gente precisa entender isso, porque existe uma denominação, uma Bíblia que ela tem, além dos livros, dos 66 livros, tem esses outros livros, chamados livros apócrifos. Então, esse livro não pode ser chamado como a palavra de Deus. Outro fato nós queríamos destacar a respeito da veracidade da palavra de Deus, do cânon bíblico, é que Jesus, durante o seu ministério, não apenas Jesus no seu ministério, mas os discípulos de Jesus, aqueles que escreveram o Novo Testamento, ele vai citar centenas de vezes o Antigo Testamento. Então, cita Noé, a história de Noé. Jesus ele vai falar no capítulo 24 como foi nos dias de Noé, então se referindo a Noé. Se refere também a Abraão, a Moisés, a lei de Deus, a Davi, os Salmos, Isaías. Cita também o profeta Jonas, uma história que muitas pessoas leem e dizem, isso não pode ser real. Muitos incrédulos dizem, isso não pode ser real, isso pode ser uma ficção. Mas o Senhor ele vai citar o livro de Jonas, quando ele diz, assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim também será o Filho do Homem, se referindo à sua morte, o período em que ele ficou ali antes da ressurreição. E por último, eu queria destacar um outro aspecto, é que os judeus nunca aceitaram os livros apócrifos como sendo livros sagrados. Por isso que os reformadores, sob a liderança de Martinho Lutero, quando da reforma, retiraram da Bíblia, chamada Bíblia Católica, esses 7 livros, esses acréscimos que tinham, ficando assim os 66 livros que nós conhecemos até os dias de hoje. Queria também dizer que os critérios usados durante esse período do cânon bíblico, citar aqui 3 critérios importantíssimos que eles utilizaram para estabelecer o cânon. Primeiro, a autoria sagrada. Foi o primeiro teste. Quem escreveu o livro? Então, eles vão identificar Moisés, Samuel, Josué, os cronistas que caminhavam junto com os reis de Israel, registrando toda a história, todo o acontecimento que acontecia, toda a palavra que os profetas pronunciavam eram registrada no rolo, no livro. Naquela época ainda, na época dos pergaminhos, na época dos pampiros, antes de chegar a esse modelo que nós estamos nos dias de hoje. Então, quem escreveu? Eles eram os legisladores, os profetas, ou um líder em Israel. No Novo Testamento, a autoridade vinha de um apóstolo,
de alguém apoiado intimamente, ou seja, aqueles homens que viveram com os apóstolos, a exemplo de Lucas, ao exemplo de Marcos e do autor de Hebreus. Um outro ponto a destacar é que se esses livros eram verdadeiramente, realmente inspirados por Deus. A pergunta tinha de ser feita: este livro foi inspirado por Deus? Isso foi determinado pelos próprios escritos, o que significa que eles tinham de ter a marca da mão de Deus sobre eles. Sem inspiração, eles não eram incluídos, a exemplo que nós acabamos de falar, a exemplo dos livros apócrifos. E ainda a aceitação universal. Em geral, se esses livros foram incluídos, foi porque os escritos, ou seja, o conteúdo neles revelados, foram universalmente utilizados pelas diferentes igrejas ao longo da história, pelo povo de Deus. Então já estavam sendo utilizados dentro das igrejas como a palavra de Deus revelada. Então, meus amados irmãos, eu queria concluir dizendo que a Bíblia, ela é cristocêntrica. Do Antigo ao Novo Testamento, ela aponta para Jesus Cristo. Ela aponta para Jesus Cristo. Os livros históricos, os livros proféticos, os livros da lei, os livros, os salmos, tudo aponta para Jesus Cristo. Foi isso que os legisladores, os profetas, eles já sabiam da vinda de Cristo. Por isso que eles revelaram e apontaram e desejaram viver e ver o Messias Salvador. Em 1 João, ou melhor, no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 45, tem um ponto bem interessante. Filipe, o texto diz assim: Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, o filho de José. É esse que é o Messias. É exatamente nesse texto que Natanael responde para Filipe: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E Filipe disse: vem e vê. Vem e vê. Então, a Bíblia, meus amados irmãos, ela aponta para Jesus Cristo. Na próxima semana, a história do cânon, ela vai continuar aqui. Não deixe de vir, porque é muito importante você conhecer um pouco a respeito disso. Nós daremos continuidade falando sobre o cânon do Novo Testamento. Amém? Eu queria pedir os irmãos para se colocar de pé, nós vamos estar orando. Pastor João quer fazer alguma consideração? Pode vir, meu chefe. Meus irmãos, eu estava ali ouvindo o pastor Azevedo, eu fui lá para 1988, na sala de aula de teologia. Interessante como nós achamos que aquilo que a gente aprende no seminário, a igreja não pode absorver. Né? E essa aula que foi dada aqui hoje é apenas uma parte do que a teologia sistemática traz para nós teólogos, e a gente precisa passar também para a igreja como doutrina de Deus. Essa questão da formação do cânon bíblico é uma coisa muito séria. Não foi feita de uma hora para outra. Ninguém chegou assim e disse assim: olha, vamos escrever a Bíblia toda de uma vez só, um grupo de homens. Não. Tudo isso foi pesquisado por homens sérios,
homens de Deus. Observe como a Bíblia ela é única, apesar de ser assuntos variados, ordens variadas, ela sempre aponta para Jesus. E aí, como a gente vai ver a semana que vem sobre como formou o Novo Testamento, aqui tem uma coisa muito interessante, que eles, quando leram os escritos, como critério, só eram inspirados aqueles escritos que foram através de homens que conviveram com Jesus, que viram Jesus, que experimentaram uma vida com Jesus. Aí você pergunta, e Paulo? Paulo não foi um dos apóstolos, dos 12 apóstolos, mas Paulo teve experiências profundas com o Senhor. Paulo disse que foi arrebatado até o terceiro céu. Paulo falava diretamente com Jesus. Então, os critérios utilizados para formar a Bíblia foram mas bem definidos, com bastante cuidado, buscando sempre esses escritos que falavam de Jesus. Embora no Velho Testamento não fale sobre o nome de Jesus Cristo, mas falava sobre o Rei dos Reis, o Messias que havia de vir, o libertador de Israel, aquele que ia se sentar no trono para todo sempre, Jesus. Então é uma coisa muito bonita, muito linda. Claro que isso aqui é apenas uma doutrina, a doutrina da palavra. Vamos ter outras doutrinas, a doutrina da igreja, a doutrina do homem, a doutrina do pecado, a doutrina de Satanás também, a doutrina dos anjos. Então a gente vai estudar aqui até talvez o final do ano, se Deus assim permitir. E também nos pequenos grupos, nós estamos preparando esses estudos, não com essas mesmas palavras, que vamos também estudar sobre a doutrina bíblica com a visão batista. Então a gente esse ano vai estar quarta-feira nos pequenos grupos estudando sobre a doutrina, como foi formada essa doutrina para que o povo de Deus, a igreja do Senhor, tenha um norte, um balizamento e um ensinamento de quem foi Jesus Cristo na nossa vida, quem é Jesus Cristo na nossa vida e como foi que o Senhor inspirou esses homens através do Espírito Santo para trazer para nós a revelação do Senhor, para direcionar a igreja. Nem só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Amém? Vamos orar e depois a gente encerra com... Venha cá, vocês dois aqui. Vocês vão, logo depois de um cântico de adoração ao Senhor, encerrando assim o nosso culto dessa noite.